Minha mãe tem 58 anos e é uma senhora diabética. E por volta do almoço, quando eu cheguei em casa, minha irmã, que estava com ela, disse que ela estava dormindo já fazia um bom tempo. E eu estranhei porque ela não é uma pessoa de dormir na hora de almoço. Ela é uma mulher muito ativa, muito esperta. E não é rotina dela dormir no horário de almoço. Foi aí que quando eu vi o estado que ela estava sentada na cadeira, com o pescoço todo descangotado, só para um lado, eu percebi que minha mãe não estava dormindo. Foi aí que a gente correu para tentar acordar ela, para tentar chamar ela, e ela não respondia. A gente mexia com o pescoço dela e o pescoço dela estava mole. Então a gente pensou que minha mãe estava morta, só que ela estava desmaiada. Para a honra e glória do Senhor. Foi aí que a gente chamou nossa irmã. Comecei a ligar para o SAMU, minha outra irmã correu, foi chamar minha outra irmã que mora quase vizinho, para poder verificar a glicose dela. E a glicose dela estava em 60. E eu liguei a primeira vez para o SAMU, né? Pediram o número da casa, o nome da rua. E informei que era no São Sebastião, que era praticamente do lado do SAMU. E nada deles chegar. Liguei a segunda vez e eles me fizeram a mesma pergunta que tinham feito na primeira ligação. E eu falei, eu acabei de ligar, já dei os dados todos. A gente mora aqui do lado do SAMU. Ou seja, se eles quisessem vir até a pé tentar prestar socorro à minha mãe, eles tinham conseguido. Da terceira vez que eu liguei, a desculpa era, todas as vezes que eu ligava, após a segunda vez, era que a ambulância já estava vindo. Só que essa ambulância não chegava. Inclusive, a última vez que eu liguei, desligaram o telefone na minha cara. Foi aí que minha irmã foi a pé, como é próximo do SAMU, minha irmã foi a pé, lá no SAMU, chamar uma ambulância. Depois que minha irmã foi lá fazer uma reclamação que minha mãe estava passando mal, precisando de socorro, foi que mandaram a ambulância. E isso minha mãe com a glicose em 60. E a gente colocando açúcar na boca dela, dando bombom, chocolate para poder ver se voltava. Só que como ela estava desacordada, quando ela retornou, ela voltou inconsciente, então ela não sabia nem o que fazia, nem o que estava fazendo. Até o acesso para colocar açúcar na boca dela era ruim, porque corria o risco dela se engasgar. Ou seja, o procedimento para uma pessoa diabética que está com hipoglicemia é fazer a aplicação de glicose para ver se sobe. Quantas pessoas vieram a óbito com hipoglicemia? Para dizerem que ela tinha tido só um mal-estar, como foi dito. E assim, quando chegou, a ambulância chegou, a enfermeira que prestou assistência à minha mãe, quando a minha irmã chegou, ela simplesmente foi para dentro de uma ambulância, fazendo a ligação para saber o destino que minha mãe ia. E a gente já tinha falado com o condutor que ia levar minha mãe para São Francisco. E essa enfermeira estava dentro de uma ambulância com o celular no ouvido, fazendo uma ligação, enquanto minha mãe estava sentada numa cadeira de balanço, para poder esperar a boa vontade que ela tinha de desligar o telefone para poder voltar e terminar o socorro, a assistência, para terminar o atendimento, o procedimento que tinha que ser feito na minha mãe. Nem a maca eles queriam tirar para fora, para poder levar minha mãe ou para a UPA ou para São Francisco. A gente opinou pelo São Francisco porque passou a ponto do São Sebastião, a gente estava dentro do São Francisco. E a enfermeira me alegou que não levou porque a médica autorizou levar para a UPA. Ou seja, mesmo em estado de doença, a gente precisando de um suporte, de uma ajuda, eles é quem decide para onde leva, levar minha mãe para a UPA. Lá depois, lá na saída de Patos, na saída para Piancó, o São Francisco aqui bem pertinho. Então eu vi muita má vontade, porque minha irmã foi lá reclamar. É como se eles quisessem prejudicar minha mãe, é como se eles quisessem punir minha mãe, porque minha irmã foi lá reclamar, pedir uma ambulância, porque nossa mãe estava realmente num estado que a gente estava desesperada, desesperador. A gente passou por uma situação desesperadora para poder eles agir dessa forma. Balão. E assim, né, por final, porque não houve nenhuma
intervenção militar. Pelo contrário, os policiais estão de parabéns. A guarnição que chegou não disseram nada com a gente, não falaram nada com a gente. Eles vieram só para ver realmente como é que estava. Eles viram que foram quatro policiais que chegaram na guarnição. Eles viram que estava tudo tranquilo, que estava tudo sob controle. Não foi preciso eles fazerem nenhuma abordagem do tipo de que houve agressão. Minha irmã não agrediu a guarnição de polícia militar. Isso não é verdade, essa informação não é verídica, essa informação não tem procedência e nem muito menos o caso foi parar na delegacia de polícia civil. Então, assim, a enfermeira, o contratempo, minha mãe precisando de assistência, de socorro, o contratempo que ela passou dentro da ambulância para ligar para a médica, para contar o que minha mãe estava passando, o que minha mãe estava precisando, foi muito tempo para poder a médica decidir para onde levava minha mãe. Minha gente, a demora foi muito grande. Minha mãe só está viva porque, para a honra e glória do Senhor, Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Mas se fosse esperar pela, pelo socorro do SAMU, minha mãe não estaria viva, não. Porque além da demora, houve a omissão de socorro, porque a enfermeira simplesmente deu as costas, se trancou dentro de uma ambulância e ficou com o aparelho celular no ouvido, enquanto minha mãe estava numa cadeira de balanço, esperando socorro, esperando terminar de ser atendida. E nós, que somos filhas, eram as pessoas mais interessadas em minha mãe ter um socorro, em ter uma solução. Jamais a gente ia impedir um procedimento de um profissional. Então, esse é o meu relato do que realmente aconteceu e de tudo o que aconteceu. Só tenho uma coisa a dizer. Realmente, minha mãe só foi atendida porque minha irmã se prontificou de ir a pé lá no prédio do SAMU e realmente solicitar uma ambulância. Senão, ainda teria sido ainda bem pior a demora. Ou seja, não houve nenhum retorno positivo da parte do SAMU.